Filosofia. Depois das 100 aulas, hoje é a primeira que a gente vai trabalhar uma obra. Nós vamos começar com Pitágoras. Vamos falar hoje sobre uma obra dele chamada Os Versos de Ouro. Fazer uma viagem um pouco pela filosofia antiga, refletir sobre os pensadores da antiguidade e ver sobre as influências que esses pensadores exerceram sobre nós. É muito legal para quem está gostando de filosofia, está se habituando com a filosofia. A gente tem uma divisão clássica da filosofia entre filosofia cosmocêntrica, filosofia teocêntrica e filosofia antropocêntrica. A gente chama os filósofos antigos, antes de Sócrates, os filósofos pré-socráticos, de filósofos cosmocêntricos. Por quê? Porque eles estavam preocupados com o cosmos, as grandes primeiras perguntas filosóficas, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Mas o de onde nós viemos fez com que eles se debruçassem sobre a temática da natureza. Então a gente vai pegar Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, estudando que tudo veio da água. Ele faz uma observação dos 4 elementos, né, primordiais da natureza: terra, água, ar e fogo, e chega à conclusão que a origem de tudo é água. A gente vai ver depois Anaximandro falando do Áperon, Heráclito falando de um fogo, do devir e assim por diante. Mas hoje a gente vai pegar um pensador chamado Pitágoras, que viveu 500 antes de Cristo. Na verdade, a gente não tem muitas coisas de Pitágoras, assim, muitas provas dos seus ditos. A gente tem o que alguns dos seus discípulos escreveram sobre ele. O que se sabe de Pitágoras, que depois Aristóteles vai falar, é que ele tinha uma preocupação imensa com a moderação. Por isso Aristóteles vai pegar de Pitágoras conceitos de moderação. Era a grande preocupação dele: modera a sua alma, modera seus apetites, né? Então, por isso, Pitágoras inaugura uma escola em que as pessoas moravam na escola. Era como se fosse um mosteiro. E por isso alguns também criticavam Pitágoras, dizendo que era uma seita, né? E aí há muitas histórias sobre a morte de Pitágoras. Não se tem prova absoluta de como foi a morte dele. Mas uma das histórias que ganharam mais corpo foi o fato dele ter rejeitado alguém muito importante, muito influente na cidade, que ele não aceitou na sua escola, e esta pessoa fez, né, uma fake news da época, espalhou uma história de que ele era um bruxo, de que ele era perigoso, assim por diante, e a cidade teria ido colocar fogo nessa escola de Pitágoras, e lá muitos morreram, poucos jovens sobreviveram, e Pitágoras teria morrido nesse incêndio, né? Há outras versões de que ele teria conseguido fugir, que ele morreu um pouco tempo depois, que ele foi... Mas enfim, isso está lá em 500 a.C., a gente não vai ter provas do que aconteceu mesmo, mas há uma preciosidade, que são esses 72 versos de ouro que ele deixou para a humanidade. Também demorou um tempo. Alguns filósofos diziam: mas será que isso é dele mesmo? Será que foi ele quem escreveu? Porque teria sido um discípulo que passou para um outro discípulo, para um outro discípulo, e será que foi aquilo? De qualquer maneira, isso combina profundamente com o pensamento dele, com a visão que Pitágoras tinha de humanidade há 2.500 anos. Vamos pegar, eu vou trabalhar, não vamos trabalhar todos os versos dele, não dá tempo, e eu quero pegar 2 músicas também, né, que tem a ver com isso, mas eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são de fundamental importância no pensamento dele: o desenvolvimento da matemática, ele é o pai da matemática, da palavra filosofia, que é o amigo da sabedoria, não aquele que tem saber. Mas tem uma coisa interessante aqui, que Montaigne vai falar sobre Pitágoras. Ele faz um grande discurso contra a crueldade dos animais, lá naquela época. Pitágoras não comia carne, Montaigne também não, né? Mas Pitágoras ficava indignado de ver como é que as pessoas, para agradar os deuses, sacrificavam animais. E ele dizia que não tinha sentido isso, porque ou ou você acredita num Deus único, já havia ali
alguns elementos religiosos tentando falar de um Deus desconhecido que vai ficar mais forte depois, ou você acredita num Deus único, ou você acredita em deuses, tanto faz, mas de uma maneira ou de outra maneira, por que que esses deuses ou esse Deus, por que que eles vão precisar do sangue dos animais? Por quê? Que era uma tradição mesmo, matar um novilho gordo, matar até pessoas, né? Se matavam pessoas também, como sacrifícios a esses deuses. Pitágoras dizia assim, mas por que você precisa matar um animal para que os deuses fiquem felizes? De onde você tirou isso? E aí vem um conceito lindo que é Montaigne que explica sobre Pitágoras, dizendo que para Pitágoras o grande sacrifício, olha a palavra sacrifício, sacro ofício, o ofício sagrado seria você sacrificar, sacro ofício, o animal que há dentro de você. Então, o grande sacrifício é você com você mesmo. Não é matar um animal. É você pensar que elementos que moram dentro de mim e que fazem que eu tenha uma postura animalesca. Como é que eu amenizo esses elementos que moram dentro de mim, esse sacro ofício? É muito mais agradável a Deus ou aos deuses da época eu deixar de humilhar alguém, eu deixar de pisar em alguém, eu deixar de destruir alguém, do que eu matar um animal. Se eu quero me conectar com a divindade, com o sagrado, isso parte de um sacro ofício. Eu, comigo mesmo, me aproximando de Deus. Então, o pensamento pitagórico ele é muito instigante e, ao mesmo tempo, muito rigoroso. E aí entram essas regras de ouro dele, que eu quero trabalhar essas regras hoje com vocês, né? Eu tinha sugerido que algumas pessoas, né, que vocês pesquisassem esses versos de ouro de Pitágoras, e eu até vi aqui no Face, no Insta, algumas pessoas que pesquisaram, e achei muito legal, né? Fotos que me mandaram, assim, mostrando, olha aqui, já li, já grifei e tal. E a gente vai fazer uma viagem, então, hoje, por esses versos de ouro de Pitágoras. Por que versos de ouro? Qual é o sentido de ouro aqui? Ouro é aquilo que não perde a essência. Se você usa um brinco de ouro, se você usa um anel de ouro, ele não escurece. Ele não permite que nenhum outro elemento químico roube dele quem ele é, a essência. Então, versos de ouro são assim, versos para que você, ser humano, não deixe que ninguém roube a sua essência, que ninguém leve a sua essência. Melhor que leve a sua fortuna, melhor que leve a sua alegria instantânea, mas não a sua essência. Então, a garantia que ele quer nesses versos de ouro é que nós cultivaremos a nossa essência. Vamos começar? Então, nós não vamos ler todos, né? Mas escolhi muitos. Eu vou citando qual eu estou lendo, então quem não conseguiu achar na internet e quiser anotar, quiser pegar aí um papel, uma caneta, é legal a gente anotar esses versos porque eles são muito significativos, muito, muito bacana isso, né? Enquanto vocês pegam, alguém está dizendo que não está sendo transmitido no Insta? Não, tem muita gente aqui no Insta. Vocês do Insta estão acompanhando bem? Então, Fernanda, Lucélia, tá bom som? Estão acompanhando? Sim, sim, ó. Quem que disse aqui? Alguém no Face. No Face tá bem também, né? A voz tá boa, tá tudo em ordem? Acho que sim, né? Algumas pessoas no Face estão dizendo mesmo que não tá no Insta. Interessante. Vamos lá então. Então tá tudo em ordem, né? 72 versos de ouro de Pitágoras. Primeiro verso. Honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. O que significa isso? Fala assim, mas eu acredito em Deus, não acredito em deuses, por que eu vou obedecer isso? Aqui a gente pode fazer uma hermenêutica de múltiplas maneiras, né? O conceito dele
de honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. Ele quer aproximar a lei humana da lei divina. Esses deuses imortais é a lei da natureza. Pitágoras é um dos precursores numa visão de que há alguma coisa além da lei dos homens. Depois Aristóteles, quando explica a lei, ele volta a isso, né? Aristóteles diz que o que é justiça? É aquilo que é conforme à lei e é correto. O correto é aquilo que inspira a lei. Então há algo da natureza que é uma inspiração da própria lei. Honra a natureza. Você é parte da natureza, você é comunhão da natureza. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. Que juramento é esse? Pitágoras propõe um pacto com a vida. É como se você jurasse para você mesmo: eu estou aqui para viver. Eu compreendo o que significa a vida e eu faço um pacto, eu faço um juramento diante da vida. Eu faço uma coerência, sabendo que eu sou de ouro, que eu não vou permitir que nada roube ou destrua a minha essência. Eu sou ouro. Eu sou incorruptível. Então, eu preciso ser coerente com esse juramento. É como que, né, não é uma autoadoração, mas é um autorrespeito. Esse sou eu. Essa é a parte que me cabe nessa natureza. E eu preciso respeitar essa parte como um juramento que eu faço a mim mesmo. 2, 3. Depois, os heróis ilustres, cheios de bondade e de luz. Lembra dos heróis ilustres. Permita que algumas pessoas sejam fontes de inspiração para a sua vida. Heróis. Quem são esses heróis? Podem ser os deuses, né? Eles falavam muito dos deuses e alguns deuses tinham uma dimensão heróica profundamente. A história de Zeus, a história de Eros, a história de Poros, Pênia, Psique. Mas pega desses heróis, desses mitos construídos para o engrandecimento do homem, aqueles que te trazem alguma inspiração. Então seja uma pessoa que se inspira de alguma maneira. Tenha referências. Homenageie, então, os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Então, primeiro é assim, eu tenho uma dimensão do sagrado, ó. Honra em primeiro lugar os deuses. Eu tenho essa dimensão do sagrado. Pensa em você mesmo, no sagrado que há dentro de você. Pensa nos heróis. E agora, respeita a natureza. Você faz parte da natureza. Não destrua a natureza. Não despreze a natureza. Aí que vem a questão dele com os animais, a crueldade com os animais. Olha que coisa interessante, a gente está em 500 antes de Cristo. E esse homem está dizendo do problema da crueldade contra os animais. Entre os outros, 6. Entre os outros, escolhe como amigo mais sábio e virtuoso. Entre as pessoas com as quais você convive, pega alguém que seja virtuoso de fato e se inspire nessa pessoa. Por quê? Porque nós somos muito influenciáveis. Nós somos influenciáveis. De repente a gente gosta de alguém, de repente a gente não gosta mais, a gente se decepciona, a gente acha que tem razão, que não tem razão. Eu me perco nessas relações com as pessoas. Então, vai com calma, diz ele. Se inspire em pessoas que você sinta que abraçam a virtude, a virtuosidade. Principalmente os mais velhos. Pessoas que sofreram muito, pessoas que não estão na vida para competir, pessoas que compreenderam já a beleza do cooperar. Se inspira nessas pessoas. Aproveita seus discursos suaves e aprende com os atos deles, que são úteis e virtuosos. Discursos suaves. Pitágoras tinha horror aos gritos. Eu tenho horror aos gritos. Eu acho uma decadência humana quando você vê duas pessoas brigando no metrô, no ônibus, na rua, um namorado brigando com a namorada, alguém gritando com o telefone com alguém, um pai xingando o filho, alguém andando com um cachorro xingando, qualquer que seja. Ele está dizendo assim, olha, discursos suaves. Eu acho um horror, discurso político cheio de ódio.
Eu acho um horror discurso. E eu gosto de futebol, eu vou para estádio, né? Não tenho ido agora, naturalmente, como ninguém, mas eu gosto de ir e tal. Mas eu acho um horror quando se xinga o outro lado com ódio, né? Não precisa, não tem o menor sentido. Discursos suaves. Você não convence o outro com discursos de ódio, não convence, você põe medo. As pessoas acabam fazendo o que você quer por medo. Mas o processo do convencimento real, do movimento interno, do pensamento, ele nasce na suavidade, nessa visão pitagórica. 10. Leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. A gente acabou de falar de uma das paixões, que é o ódio. A gente tem paixões boas e paixões ruins. Ele está dizendo o seguinte: enfrenta suas paixões. Se você sentir ódio, não haja com ódio. Se você sentir vontade de se vingar de alguém, não haja com esse espírito de vingança de alguém. Não faça isso. Permita que a relação com as outras pessoas seja uma relação de suavidade, de encontro. Enfrenta as paixões que estão em você. 12. Não faz, junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Quem está anotando tem que anotar esse. Não faz, junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Não faz o que te dá vergonha. Não faz. Não xinga alguém que você se envergonharia se alguém estivesse vendo. Não humilhe uma outra pessoa. Não... Nossa, quantas histórias horrorosas a gente viu de pessoas tratando a população em situação de rua, de pessoas humilhando outras pessoas, né? De usando do seu poder, do seu dinheiro, porque eu sou isso, sou aquilo, eu vou humilhar aquele que eu acho que sabe menos do que eu, né? Que não fala as línguas que eu falo, que não estudou aquilo que eu estudei. Não faz isso. Não faz. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Mas como assim te dá vergonha? O que depois, quando eu pensar, eu vou ver que eu não devia ter agido daquela maneira. 13. E, sobretudo, respeita a ti mesmo. Você precisa se respeitar. Se dê o respeito. Não humilhe o outro e nem se humilhe. Não seja um mendicante de afeto, de atenção. Não faça isso com você. Tenha relações que te elevem e que eleve as outras pessoas. Relações propositivas, relações iluminadoras, relações significativas. Respeita você mesmo. Não faça isso com você. Para mim era um dos melhores caminhos de trabalhar com os adolescentes com relação às drogas, né? Não era falar que droga faz mal, ou que, enfim, era ajudá-los a perceber que era preciso que eles respeitassem a liberdade que era deles e que eles não abraçassem nada na vida que pudessem retirar, roubar a liberdade que eles tinham. Eles precisavam cultivar essa liberdade que havia dentro deles mesmos. Respeita, sobretudo, respeita a ti mesmo, que é uma frase depois que vai estar no oráculo de Delfos, que Sócrates gostava e usava muito depois, que é o conhece-te a ti mesmo. E aí as escolas que vêm depois, a Idade Média vai unir as duas, né? Conhece a ti mesmo e respeita-te a ti mesmo. Respeita-te a ti mesmo. Não se desrespeite. 14. Pratica a justiça com teus atos e com as tuas palavras. Seja coerente com seus atos e com suas palavras. Minha gente, é tão bom a gente fazer coisa que nos dê paz. Você dizer não quando é necessário que você diga não. Você dizer sim quando é necessário que você diga sim. Ser justo com as pessoas. Quanta gente querendo levar vantagem, né? Eu fico tão impressionado com isso. Vai comprar uma coisa, quer enganar a pessoa que está vendendo, vai dar um jeito do outro. Para quê? Para que parece um vício ruim dentro da gente mesmo. Um negócio é bom quando os dois estão bem, estão satisfeitos com aquele negócio. Ah, não, bom comerciante. Não. Para quê? Para que enganar as pessoas? Para que levar uma imagem que não é real para os outros? Seja justo com os outros e com você mesmo. 15. Estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Vamos anotar isso? Estabelece o hábito de nunca agir impensadamente.
Quantos arrependimentos a gente tem na nossa vida por agir sem pensar? Quantas mensagens você mandou e depois você se arrependeu de ter mandado? Mas fiquei com raiva, na hora eu mandei mesmo, eu preferi naquele momento, porque foi um desabafo, aí você se arrepende, você tem que mandar uma outra mensagem. História de amor, né? Acabou uma história de amor, não, não vou ligar, não vou ligar, aí liga. Aí xinga, 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 porque o outro demorou para atender, ou porque falou assim, eu vou tomar banho, daqui a pouco eu te ligo, e você achou que o outro tivesse todo aquele tempo pensando em você, aí você xinga de novo, aí volta, aí vem. Olha o que ele está dizendo. Estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Nunca. Mas lembra sempre um fato, o de que a morte virá a todos. Isso aqui, olha, o 16, a morte virá a todos. Isso vai influenciar os pensadores estoicos. Depois a gente vai estudar um estoico também, nós vamos pegar um livro legal de um estoico. Mas o que é isso? Lembra que a morte virá a todos. Os estoicos diziam assim, pensa todo dia que você vai morrer. Todo dia pensa nisso. Abrace quem você ama sabendo que você vai morrer, que a outra pessoa vai morrer. Pensa que você vai morrer. Ao pensar que você vai morrer, você vai viver melhor. Sabendo que todo mundo vai morrer, não tem porquê você ser arrogante, você pisar no outro. E não tem porquê o outro ser arrogante com você também. Se lembra disso. Se lembra que você vai morrer. A percepção da morte te ajuda a compreender a beleza da vida, o sentido da vida, o significado da vida. E que as coisas boas do mundo são incertas. E assim como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Tudo aquilo que você tem, pessoas que você tem, você pode perder. Você não é dono de nenhuma pessoa, nem do seu filho, nem do seu marido, nem do seu companheiro, nem do seu pai. Você não é dono das pessoas. As pessoas nasceram sozinhas. Mesmo os gêmeos nascem sozinhos. E ninguém sabe como as pessoas vão morrer. Eu não sou dono de ninguém, nem de coisas, nem de pessoas. Se eu consigo ter essa compreensão, volta a palavra suavidade, eu serei mais suave na relação com os outros. Meu Deus, mas sem essa pessoa eu morro. Imagina, não consigo imaginar minha vida sem essa pessoa que eu amo. Consegue sim, consegue. Tantas coisas podem acontecer na sua trajetória. Não se apegue às coisas, nem às pessoas. Se apegar às coisas é pior ainda, mas não se apegue. Seja desprendido. 22. O que as pessoas pensam e dizem varia muito. Agora é algo bom e em seguida é algo mal. É uma coisa que Aristóteles vai usar muito isso. Cuidado até com a opinião das pessoas, porque varia. As pessoas acham isso e têm certeza daquilo, e saem dizendo, e saem afirmando, e de repente não é nada disso. Então, valorize o que as pessoas falam, mas penere isso. Penere. Portanto, não aceita cegamente o que ouves, nem o rejeita de modo precipitado. Esse é o 23. Não aceita cegamente o que ouves. Não aceita. E nem rejeita. Vai colocando dentro de você essas impressões. E pensa. Ele volta muito a essa história do precipitado, do pensamento. Em vários versos diferentes, ele vai trazendo essa mesma temática. Pensa e delibera antes de agir, para que não cometas ações tolas, não seja tolo. Pensa e delibera. Deliberar. Por que nós podemos deliberar? Porque a gente tem inteligência. Inteligência, o que é inteligência? Vem de intelegere, legere de escolha. Escolher entre isso e aquilo. Isso é deliberar. Você pode ir por esse lado ou por aquele lado, você pode escolher isso, cada coisa que você escolhe, você renuncia a uma outra coisa. Mas pensa, não tenha preguiça de pensar, pensa. Por que essa precipitação toda? Por que essa pressa em decidir alguma coisa tão fundamental na sua vida? Vai com calma. 29. Porque é próprio de um homem miserável agir e falar impensadamente. Não é atual isso? É próprio de um homem miserável agir e falar impensadamente. Por que eu tenho que sair dando opinião sobre tudo? Tudo eu tenho uma opinião. Aliás, eu não tenho uma opinião, eu tenho uma verdade.
Eu pontifico sobre qualquer assunto. Para ele, isso é uma prova de um homem miserável, de um homem tolo. Um outro pensador, de um outro lado, lá de Eleia, chamado Parmênides, ele dizia que o mal do mundo está na doxa. As pessoas transformam as suas opiniões em verdade. Nós deveríamos buscar a aletheia, que é a verdade não é uma opinião. A verdade ela existe, não é cada um tem a sua verdade. Eu tenho que ir descortinando para chegar até essa verdade. 33. Não esquece de modo algum a saúde do corpo. Você é meio óbvio isso? Não, 500 a.C. não é óbvio. O seu corpo, ele também é sagrado. A dimensão mais sagrada que há dentro de você é a sua alma. Mas o seu corpo, ele também tem uma visão profundamente ligada ao sagrado. Dá ele, ao seu corpo, alimento em moderação, o exercício necessário e também repousa a tua mente. Dê pausas na tua mente. Pausa a sua mente. Olha que bonito isso, né? Como é que eu pauso a minha mente? Calma. Calma, eu preciso ouvir uma música agora. A beleza da música para Pitágoras. Eu preciso de um pouco de silêncio. Eu preciso refletir sobre essa música. Calma. O que quero dizer com a palavra moderação é que os extremos devem ser evitados. Quanto mais eu conheço o sagrado, mais eu evito os extremos. Eu não tenho que ser radical de um lado ou de outro lado. Vamos pegar essa música aqui, estamos na 34, vamos misturar um pouquinho com o Beto Guedes, no Amor de Índio. Olha que beleza a letra dessa música e como tem a ver com isso que a gente está falando aqui até o 34. 35 ele vai, desculpa, até o 35. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado com o arco da promessa do azul pintado para durar. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair para pescar, no outono te conhecer, primavera poder voltar, poder gostar. No estilo me derreter, para na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. A gente acabou falando das estações, né? O final das nossas lives, assim, lives sobre as estações. Mas é o sagrado, tudo que move é sagrado. Pitágoras tem essa relação com o sagrado, com os animais que são sagrados, com os vegetais que são sagrados, com a dimensão da natureza, da harmonia que a natureza proporciona ao homem, a minha relação, o meu estar junto com essa natureza. Essa compreensão de que eu não sou um ser isolado da natureza. Eu sou um partícipe desse processo da natureza. Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. A gente não vai terminar hoje Pitágoras, mas não tem problema, a gente vai terminar na semana que vem. É até bom que quem não leu nada vai ficar mais curioso e vai ler um pouco Pitágoras. Não age movido pela cobiça ou a avareza. É excelente usar a justa medida em todas as coisas. Isso vai ser muito explicado por Aristóteles. Aristóteles dizia que a avareza é um dos piores males que acometem o ser humano. Ele chega a dizer que a avareza é incurável, porque a avareza você vai se comendo, você vai se destruindo, você vai se apequenando, você vai se trancando em você mesmo. A avareza é um apego absoluto às coisas e aos sentimentos no sentido negativo, nas paixões ruins.
A avareza me impede de desfrutar, inclusive, do que eu conquistei. Porque eu tenho tanto medo de perder aquilo que eu tenho que eu não consigo usufruir aquilo que eu tenho. A avareza na relação dos sentimentos é uma incapacidade que eu tenho de demonstrar os meus sentimentos para as outras pessoas, de compartilhar aquilo que eu sinto, de viver aquilo que eu sinto com os outros. Então há um sentido muito ruim nesta visão de Pitágoras de permitir que a avareza ela roube de mim momentos preciosos e uma vida preciosa. Na sua escola, ninguém tinha nada. Todo mundo tinha tudo em comum, para que ninguém tivesse nenhum tipo de apego. Então é interessante, a gente está falando de 500 a.C. Se a gente estudar os Atos dos Apóstolos, né, 500 e poucos anos depois, nós vamos ver que no começo das comunidades cristãs, eles também não tinham nada. Eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Todos eles tinham em comum. Para quê? Para que eu não fosse escravo das coisas que eu tenho. Para que eu cultivasse esse valor extraordinário que é o valor da liberdade. Para que eu não fosse refém de coisas. Para que eu pudesse sentir, né, experimentar o respirar livre do existir, do estar presente no mundo. Tudo que move é sagrado. E eu desperdiço esse sagrado e essa razão de cada coisa, né? É muito bonito isso aqui do Beto Guedes, fruto abelha fazendo mel, a massa que faz o pão. Cada coisa tem uma finalidade no universo. E aí volta a sua pergunta para que você respeite a você mesmo. Quem é você nesse universo? A abelha sabe o que ela é. Cada animal sabe o que ele tem que fazer. E você não sabe? Você que é o mais livre dos animais, você que tem uma condição maior de compreensão do seu estar no mundo, e você não sabe o que é isso? Eu nem consigo amar uma outra pessoa se eu não conseguir perceber esses valores que há dentro de mim. Então a avareza é um problema para ele. Ao deitares, 41, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, misturando com 42, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as ações do teu dia. Nós vamos parar por aqui no Pitágoras. Quero falar da música do Gilberto Gil também. Mas preste atenção no que ele está dizendo. Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as ações do seu dia. Sabe que o conceito de diário, escrever todos os dias, vem de Pitágoras. Isso ele propunha que as pessoas fizessem escrevendo, para você pensar sozinho. Às vezes é mais fácil a gente pensar quando a gente escreve. Quando eu escrevo assim, o que eu fiz hoje? Hoje, segunda-feira, que dia é hoje? 21 de setembro. Hoje, no dia 21 de setembro, o que eu fiz? Eu preciso revisar na minha consciência todas as ações do meu dia. Aquilo que eu fiz dignificou a raça humana, a natureza humana. Aquilo que eu fiz fez com que eu sentisse o sagrado em mim. Se ele quer que eu experimente o sagrado, eu preciso desse silêncio. Aí eu quero pegar a música do Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada
que ao findar vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. E música linda, né? Que o Gilberto Gil está dizendo aqui? O que Pitágoras está dizendo, meu amigo? Nada, 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 nada. Quer falar com Deus? Fica sós, apaga a luz, cala a sua voz. Você quer um Deus o quê? Um Deus pronto-socorro? Você quer um Deus que você dê ordem para Ele, que você diga para Deus o que Ele tem que fazer? Não, na minha oração eu sou assim, Deus, eu preciso disso, isso, faça aquilo. Não é essa oração que é a proposta dessa dimensão pitagórica aqui. É um desprendimento, é uma gratidão por estar vivo, é um respirar Deus, é um sentir Deus, é um perceber Deus. Olha, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Eu não tenho que pedir essas cordas para Deus. Deus sabe quem eu sou. Se eu acredito em Deus, Ele sabe até do que eu preciso. Então, Deus, hoje eu preciso isso. Não, não precisa. Você tem que estar em comunhão com esse Deus. Vamos lembrar da história dos animais? Ele dizendo assim, ela não precisa sacrificar animais. O sacro ofício é você. E não é que assim, não, eu vou ser bom para agradar a Deus. Não. Deus não é desagradável. Deus é pleno, Ele é perfeito. Eu vou ser bom para experimentar Deus, para sentir Deus, para perceber Deus. Eu acho tão estranho, né? O sentido das promessas é muito estranho, assim, porque eu digo assim, não, Deus, se o Senhor me der isso, então eu faço isso, né? Eu sempre brinco isso com os meus amigos, né? Eu falo assim, faça antes. Deus já te deu tudo, meu amigo. Ah, não, se ele não fizer, lembra da história de Santo Antônio, de vira de cabeça para baixo, não arrumar casamento, não vira de outro e tal. Tudo bem, são tradições populares, mas isso não tem a ver com a dimensão do sagrado. É muito mais profundo essa visão do sagrado. É esse encontro. É um desprendimento das coisas que te apequenam, que te aprisionam, que te escravizam, para você experimentar isso sem cordas. Tenho que me aventurar, subir ao céu sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela... Diga, não se prenda. Não se prenda a rituais egocêntricos. Não se prenda ao dinheiro, não se prenda ao poder, não se prenda ao domínio de pessoas, das coisas. Não se prenda a isso. Não se prenda achando que você vai mandar no mundo. Não! Eu quero falar de novo o trecho dessa música. Isso é tão profundo. O que é ficar a sós? Meu Deus, às vezes você está com um problema, você liga para 10 pessoas e não liga para você. Você não conversa com você mesmo, você não experimenta essa dimensão reflexiva de você estar em contato com você mesmo. Folgar os nós, sapatos, gravatas, todos esses enfeites. Isso aqui é uma metáfora, né? Não é pecado usar gravata, nem... mas é essa dimensão. Largue essas coisas, esquece a data, perde a conta. Eu quero ter mãos vazias, alma e o corpo nus. Que bonito isso. Quando eu sofro, eu fico nu. Mas não, o tempo todo eu estou me enfeitando de coisas, eu estou mentindo para as pessoas para que elas me amem. Para quê? Seja quem você é, ou a pessoa te ama como você é, ou ela não te ama. E você não vai ser melhor por causa daquela pessoa, você vai ser melhor por causa da consciência do sagrado que mora em você. E aí você vai conviver melhor com as pessoas. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho até que viver tristonho. A tristeza me ajuda a essa nudez necessária. E é isso. É isso, minha gente. Esse é o nosso amigo Pitágoras. Então a gente foi até o 42, que diz: enquanto não revisais, ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados. Enquanto não revisares, revisares, né? Isso, a tua consciência mais elevada, todas as ações do seu dia. Aí a gente vai para o 43 na semana que vem. Mas antes disso, eu quero agradecer aí as mensagens lindas que vocês colocaram no lançamento dos meus livros, agradecer os artistas que leram aqueles poemas lindos, né? Vocês acompanharam também. E olha, deixa eu mostrar uma outra cria aqui,
chegou agora, um pouco antes da live. Esse aqui é um livro meu, são 3 livros meus com o Maurício de Souza. E eu mostro, saiu ao contrário ou não? Acho que saiu ao contrário. É, teria que virar lá. Bem, tudo bem. Um chama o Beijo do Papagaio, o outro chama o Cãozinho Sem Nome e o outro chama o Peixe Azul. O lançamento é essa semana, é semana que vem. A gente vai fazer um lançamento só para professores, tá? E o Maurício de Souza é um homem maravilhoso. Para mim é um presente fazer. O livro é meu, né? O texto é meu e todas as ilustrações do Maurício. E foi tão legal a nossa conversa, né? E eu amo esse Maurício de Souza. O Maurício de Souza ele é um homem muito especial. Então, só compartilhando, né? Eu sou pai aqui, você é um pai dividido, eu e ele, mas chegou um pouquinho antes da live, aí eu mostrei para vocês. Obrigado pelos comentários carinhosos de vocês. 40 minutos, não quero atrasar muito, a gente vai. As nossas lives eram de 30 minutos, mas como é uma vez por semana, a gente vai mais ou menos 40, 45 minutos para que a gente veja com mais profundidade esses pensadores. A gente vai dar 43 a 72. Nós vamos demorar mais uma aula inteira para a gente terminar Pitágoras. Então, quem não leu, se vocês puderem, né, se tiverem tempo, entra, tem no Google ali. Eu estou tentando pegar primeiro livros que sejam mais fáceis de vocês encontrarem. E é fácil, assim, é uma leitura gostosa para você ir pensando. E eu queria que você pensasse, eu vou voltar porque no 43 ele fala de novo de diário, do conceito de diário, mas pensa um pouco nessa história de fazer um diário. Isso é algo interessante, né? Na verdade, eu não faço diário, eu estou dizendo isso, mas eu fazia na minha época de seminário, eu aprendi a fazer diário, chamava diário espiritual, e aí você escolhia um trecho da Bíblia e colocava aquele trecho e refletia o seu dia a partir daquele trecho bíblico. E era um momento muito rico, assim, para mim, né? Eu encontrei esse diário. Eu faço, né, rezo muito, tem muitos momentos de meditação, mas como eu escrevo quase que o dia todo, aí eu acabo não fazendo um diário propriamente dito. Mas eu vou fazer essa semana. Eu vou colocar uma tarefa para mim. Pensando aqui em Pitágoras, né? O que é você, no final do dia, pensar nas coisas que você fez, escrever sobre elas, até pensando, né? Que coisas eu fiz que me dignificaram como ser humano? E que coisas que eu fiz que talvez pudessem me envergonhar como ser humano? Uma experiência nossa. A gente tem muita mania de culpar os outros, né? Não fique culpando os outros, não. Olhe para você mesmo. E antes de terminar, é o seguinte: amanhã nós não temos, é só segundas-feiras, mas o meu amigo Valci Carrasco, ele me convidou para fazer uma live sobre os meus livros, falar de filosofia. Então, quem puder acompanhar amanhã, a gente vai fazer uma live juntos, 7 horas da noite. É no Instagram dele, mas vai estar no meu Instagram também. Aí não vai estar no Face, né? Acho que a live não é no pessoal do Face, então veja no Instagram, por favor. Gosto da companhia de vocês. E amanhã a gente vai bater um papo sobre filosofia e tal. Então, para terminar, deixa eu mandar uns beijos aqui. Vou começar no Face. Quem quiser colocar o nome da cidade, para a gente mandar beijo para a cidade também. Vou falar do Face, depois já falo do Insta aqui, ó. Ivonete Cavalcante Amorim, sempre, a vida toda eu faço diário, olha que legal. Maria Cristina, aula maravilhosa, amo demais, um beijo para você. Vou fazer, obrigado pela dica do diário no final do dia. Quem é Idirce Dalla Costa, Zayons, a Valnice, vou escrever essa semana. Vamos fazer essa experiência. Raimunda, você é linda e elegante. Obrigado, Raimunda. Célia, beijo para você. Rosi, Gleide, Beth, muito obrigado pelo trabalho. Para Casa Plena, Beth de Floripa, Florianópolis. A Eliane também, história do diário. Opa, que legal! Se vocês fizerem mesmo, ó, Gleidson Tavares, historiador, boa noite. A Mari Porto de Macaé. Célia Queiroz, Montes Claros, Minas Gerais. Luciana Toledo, beijo para você. Quênia. Janaína, um beijão. A Nilda de Juiz de Fora, gratidão. Obrigado, Mongaguá. Qual é o nome do livro de Pitágoras? Chama Versos de Ouro. Quem que perguntou? Versos de Ouro. Rodrigo, que legal que você está aí, Rodrigo. Rodrigo é um super preparador físico, que bom. Fiz umas aulas incríveis com ele. Kênia, um beijo para você. Sorteia um livro. Vamos sortear um livro?
É uma boa. Mas como é que a gente vai sortear o livro agora? Como é que eu faço para... Olha, o Pedro está pedindo um livro sobre estoicismo. Pedro, vamos lá. Se você quiser um livro profundo, legal, tem um livro sobre o Marco Aurélio, que foi o grande imperador estoico. É muito bacana esse livro do Marco Aurélio, né? Chama O Imperador Estoico. Se você quiser um livro mais simples, tem um livro chamado, ó, esse é um livro legal, que chama Da Tranquilidade da Alma, que é do Sêneca. Fala bastante sobre estoicismo também, né? Semana que vem, então, ó, já são 6h45, semana que vem a gente faz o sorteio desses livros novos meus aqui. Depois vocês me dão sugestão aí de como é que eu faço sorteio, eu vou pesquisar. Beijo para o pessoal de Pilar do Sul, é, Carnaúbas, não? Peraí, Rio Grande do Norte, né? Enfim, valeu, gente. Viva Pitágoras. Então, Sêneca é bom, é ótimo. Talvez a gente vai estudar esse livro aqui. Vamos terminar primeiro o nosso amigo Pitágoras. Eu ia dar para vocês a Ética Nicômaco de Aristóteles, mas assim, eu amo esse livro, eu uso ele na graduação, no mestrado, mas ele é um livro difícil. E como a gente está no começo, eu vou pegar livros mais fáceis. Assim, que as pessoas que não conhecem filosofia consigam ler e gostem de filosofia. Senão, se a gente pegar um livro muito difícil, aí, mas é um livro lindo. Mas vamos terminar mais uma aula sobre. Depois a gente pensa qual é o próximo livro, que eu acho que vai ser esse do Sêneca sobre a tranquilidade da alma. Valeu, gente! Espero vocês segunda-feira e quem puder acompanhar amanhã a live com o Valcírio, eu vou ficar feliz também. Beijão aí para vocês.